Meus amigos, sejam todos bem-vindos a esse canal. Somos estrangeiros em nosso próprio país. Vejam na capa aí essa multidão reunida, cercada por militares. São a história da Guerra dos Canudos, aquele povo lá do Nordeste, do Antônio Conselheiros, que lutava contra essa tal república, tentava defender o império que foi golpeado e derrubado, mas foram todos degolados. A história do Brasil ela é uma repetição de tragédias pela falta de informação e pela alienação do povo. Nós sofremos por causa disso. Então, por que nós somos estrangeiros em nosso próprio país? Vou tentar explicar isso aqui, e quem quiser saber mais, depois eu deixo os vídeos, o filme, e os livros e as descrições ali embaixo, para que vocês pesquisem mais e aprendam, e por favor se esclareçam. Se não quiserem se inscrever no canal, não se inscrevam, mas vejam os vídeos, anotem as indicações, porque isso aqui é um canal cultural. Se eu tivesse 1 milhão de seguidores, 1000 pessoas estariam vendo isso, ou curtindo ou compartilhando. Mas como eu tenho 1000 e poucos, 10 pessoas vão ver isso aqui. Mas esses 10 podem multiplicar isso e fazer com que mais pessoas tomem conhecimento, despertem, saiam da bolha, Então, por quê? Porque nós não temos justiça. Nós não temos justiça. Nós temos um aparelhamento, não temos liberdade, não temos informações adequadas, A imprensa publica só aquilo que interessa ao partido, Não temos segurança jurídica de jeito nenhum. De manhã vale uma lei, de tarde não vale mais. A assistência do governo contra a corrupção, contra o desmando do próprio Estado não existe. A tirania existe, o desrespeito às leis e à Constituição, e no Brasil, quem é de esquerda, não é condenado, e quem é de direita já é condenado sem ser julgado, sem direito à defesa. E se falar a verdade, não adianta, porque é fake news. A situação é muito crítica. Então não temos conhecimento da própria língua pátria, somos na verdade analfabetos funcionais, a maioria. Votamos em corruptos, em analfabetos, em ladrões, em comunistas. Reelegemos pessoas inúteis, absolutamente inúteis, como aquele senador lá do Rio de Janeiro, como um tiririca da vida que não serve para nada, e tantos outros aí, que só estão lá para atrapalhar, e fora aqueles que votam somente na esquerda para destruir o país. Não sabemos identificar o que é um fascista de um conservador ou de um de direita, e assim vai. Há 133 anos, o Brasil foi vítima de um golpe de Estado que derrubou a monarquia por meia dúzia de milicos lá, ignorantes e sedentos de poder, positivistas que queriam tomar conta do poder, ganharam títulos de barão, de visconde, de duque, não sei o quê, mas que traíram o próprio imperador para implantar aqui essa maravilha de república que nós vivemos hoje. E que depois partiram para cima do povo, tiveram que sufocar o povo para aceitar essa história. Basta ver a história da Guerra dos Canudos, da Revolução Federalista do Rio Grande do Sul e tantas outras, onde houve banimentos, degolas, torturas, confisco de propriedades, em nome dessa malfadada república, que fraudava eleições, corrompia, mentia, enganava, perseguia quem criticasse, e por aí nós vamos. Bom, o Antônio Conselheiro, que era o líder da revolução lá dos Canudos, a história enganou todo mundo sempre, Ele não lutava para defender a república, coisa nenhuma. Ele lutava para defender a monarquia, que sempre foi. Ele não aceitava a república. Essa é a verdade. Ele não queria saber de direitos sociais, essas coisas. Ele queria que vigorasse no país aquilo que sempre existiu, que era a monarquia constitucionalista. O imperador era o intermediário, digamos assim, tinha o parlamento, tinha o primeiro-ministro, e o poder moderador era o imperador. Estava muito bem o país, estava indo muito bem, mas eles queriam mais, eles queriam roubar, queriam golpear e conseguir.
Bom, voltando à situação do Brasil, nós temos aqui um ministro, super-ministro, que ele soube construir uma situação em que ele não tem rivais, ele é livre, não tem freios, não tem controle, na qual ele está livre para governar o Brasil, segundo o que ele acha certo, segundo o que ele diz que é a lei. A lei é ele faz o que ele quer. Então esse Supremo Senhor, depois de atropelar o Legislativo, né, parlamento, depois de atropelar o executivo, interferir num poder no outro, depois de arrebentar com o Ministério Público, né, silenciar o Ministério Público, rasgar a Constituição, ele assumiu a chefia do Poder Judiciário e governa o Brasil do jeito que ele quiser, né? Chama o descondenado lá para beijar a mão dele a hora que ele quiser, e o descondenado vai, porque sabe como é que é, né? O cão tem que cheirar a mão do dono. E se um ministro tem o poder de mandar uma empresa, por exemplo, uma Big Tech, uma empresa estrangeira, tirar a opinião do ar e postar a opinião dele no lugar dela, significa que qualquer debate sobre um projeto de censura, ou seja lá o que for, na internet, não tem o menor sentido. Não precisa, porque na prática a censura já existe há muito tempo, né? Então, isso aí é chover no molhado. Nós estamos numa ditadura e só não vê que não quer. Veja a cassação de deputados que eles já prometeram e começaram com o Deltan Dallagnol, depois pode vir, sei lá, pode vir Nicolas Ferreira, pode vir Gustavo Gayer, pode vir Zambelli, pode vir, enfim, eles prometeram e eles vão cumprir, igualzinho a Venezuela. Começaram a caçar todos os deputados que faziam oposição ao chavismo e pronto, ficou um partido único e uma ditadura eterna. Então, e para terminar nessa parte aqui, não é a primeira vez, né, isso o Alan dos Santos já tinha denunciado isso lá em 2020, né, e que o senhor Alexandre de Moraes, ele tem uma agência de espionagem paralela, uma BIM paralela, que ele controlava e espionava toda a família Bolsonaro e seus assessores. Então isso aí não é de hoje. Por causa disso que eles perseguem tanto o Alan dos Santos, porque o Alan denunciou e provou. E aí todo mundo silenciou. A imprensa vendida, a imprensa comunista, abafou isso aí. Só quem falava nisso eram os sites alternativos. Isso não dá para entrar em detalhes porque é muito perigoso, né? Então a denúncia da Folha de São Paulo, que saiu esses tempos aí, as conexões e ações anteriores praticadas pelo Alexandre de Moraes, tudo viabilizava essa ABIN paralela aí, que sempre existiu, que eles controlam tudo. E agora eles criam as cortinas de fumaça. Eles inventam uma desculpa para pegar o celular do cara, pegar dados, para revistar a casa da pessoa, buscar provas, né? Eles prendem para depois buscar as provas para depois condenar. Mas às vezes não conseguem achar prova nenhuma, são obrigados a soltar o preso ali, como aconteceu com o Anderson Torres. Depois de 4 meses soltaram o cara e não vão poder punir ele por nada, porque não tem culpa nenhuma, não fez nada de errado. Mas na verdade eles queriam pegar alguma coisa que comprometesse o Bolsonaro, porque eles querem caçar todo mundo da direita. Bom, vamos ao outro ponto aqui. O regime comunista brasileiro quer usar agora o jornalista Alan dos Santos, esse que eu falei, como moeda de troca. Quer dizer, vão trocar um inocente por um criminoso, né? Segundo o jornal Estado de São Paulo, o regime Lula considerará o tratamento dispensado pelas autoridades americanas no caso do jornalista Alan dos Santos, ao decidir sobre os pedidos de extradição feitos pelos Estados Unidos ao Brasil. A solicitação mais sensível incluída nessa lista é feita pelos Estados Unidos para que o Brasil extradite o espião russo Sergei Cherjakovich, que foi preso no ano passado ao se passar por brasileiro para tentar entrar lá na Holanda, no tribunal, e era um espião russo. O ministro da Justiça, Flávio Dino, ele afirmou ao Estadão que o regime brasileiro irá tratar casos americanos com a mesma celeridade que os pedidos brasileiros são feitos nos Estados Unidos e são analisados por lá. O que pode ser um mau sinal para Washington, uma justificativa infundada, enfim. Para o regime comunista brasileiro, essa posição é defendida com base no princípio da reciprocidade, que rege o direito internacional. Embora os comunistas estejam
exigindo reciprocidade entre um evidente caso de opinião política e um caso de jornalista exilado e um criminoso já detido em flagrante por seus crimes. O imbróglio diplomático colocará o Brasil entre os Estados Unidos e a Rússia. Moscou já havia pedido a extradição desse ser gay e o caso será analisado pelo STF. E bom, aí pelo STF o final da história você já conhece. Sempre será o pior para o patriota. Então, antes da palavra final do líder do regime comunista brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva Sauro, nós já vamos ver a situação. Então, pessoal, concluindo, a ditadura está instalada, não pode ser pior, não vamos caçar, eles não vão caçar um deputado da direita, eles vão caçar todos, como começou pelo Dallagnol, para abrir a porteira, depois pode vir Geyer, pode vir Zambelli, pode vir Nicolas Ferreira, pode vir, enfim, tudo isso. Então eu deixo para vocês se atualizarem com isso aqui, alguns livros. O livro mais importante que todo mundo deveria ler, significa, o nome é Deodoro, a Espada contra o Império. Está em PDF, é do Galo Nator, São Paulo, 1957. Tem também Os Sertões, de Euclides da Cunha, que trata de toda a campanha, a saga da Guerra dos Canudos, do Antônio Conselheiro, e prova ali que Antônio Conselheiro não estava contra a República, ele estava a favor da monarquia, ele queria que nada mudasse. E na monarquia não tinha fiscalização, impostos, perseguição de pessoas, perseguições políticas, degolas, mortes, nada. As mortes, as perseguições do povo brasileiro, as degolas, as tomadas e as torturas só vieram com a República. Essa maldita República, né, que agora é um poder só. Os três poderes se uniram num só para massacrar o povo brasileiro. Massacrar as pessoas que não conseguem despertar, que não conseguem acordar, que não estão percebendo, que não têm cultura para entender isso. Infelizmente, pessoal, me desculpe, não é vaidade, não é nada. Nós temos que ler para entender. Deixa o filme para vocês verem aqui, ó, tá o link ali, A Guerra dos Canudos. É um filme completo, isso é de 1996, eu acho. É um filme muito bom e ele descreve mais ou menos a campanha dos Canudos e a mortandade que aconteceu lá. Eles mataram pessoas infelizes, ignorantes, que estavam lá agrupadas num acampamento, lá numa comunidade que eles criaram, que eles se diziam contra a República e queriam viver de forma diferente, não queriam pagar impostos para a República, que acabaram com a monarquia e eles preferiam o sistema do imperador. Então, meus amigos, é isso aí. Peço a todos que se inscrevam nesse canal, César Ramos da Extravox. Não tanto pelos conteúdos, que as pessoas parecem que não estão entendendo, mas peguem essas informações, essas bibliografias e esses filmes aqui, que vocês vão aprender muita coisa para poder mais ou menos entender o que está acontecendo. Até mais.